Vamos falar um pouquinho a respeito do tratamento. Uhum. E existe aí, tem o tratamento, uma vez diagnosticado, tem o tratamento padrão e tem também essa no caso da urgência que eu acabei de falar. Queria que você falasse em especial a respeito do tratamento cirúrgico, porque depois, pessoal, existe também no câncer de cólon, a gente faz quimioterapia, eventualmente, se tiver indicação. Uhum. É assunto para outra conversa. Uhum. E no câncer de reto, em especial, o reto Sim. baixo, a gente faz a radioquimioterapia, que pode ser antes ou pode ser antes da cirurgia, depois você pode fazer o tratamento adjuvante com quimioterapia depois. Mas pelo fato de você ser cirurgiã, eu queria que você falasse um pouco a respeito do tratamento cirúrgico nesses casos, em especial ó, câncer de intestino e câncer de reto. Uhum. E queria que você falasse da indicação da colostomia também, se é para todos. Tá. Graças a Deus a colostomia não é para todos, né? Eu brinco com os pacientes que na verdade é uma forma de salvar o paciente, vamos dizer assim, daquela situação. A gente só utiliza realmente quando tem necessidade. No câncer de cólon, de um modo geral, vamos dizer assim, a gente acaba não utilizando, porque se não tem nenhuma perfuração, que nem você falou, ou nenhuma obstrução que tenha gerado perfuração ou uma inflamação muito grande que a gente ache que na hora que for costurar, né, o intestino com o intestino não vai dar nenhum problema, a gente opta justamente por costurar o intestino com o intestino, né? Nisso daí tem que fazer uma suplementação do paciente para estar com uma parte proteica boa também para essa costura ficar bem, né? Mas a gente sempre opta, lógico, pelo melhor para o paciente, que no caso seria ficar sem a bolsinha. Então, se você saiu com a bolsinha é porque realmente não tinha outra opção na hora. Que, por exemplo, uma peritonite fecal, né? O paciente está com um tumor muito grande, esse tumor perfurou o intestino e vazou fezes na barriga. Nesses casos aí não é indicado fazer a costura, né, do intestino com o intestino na hora, porque o risco de deiscência, que é abrir esses pontos, é muito grande por conta dessas fezes que vazaram na barriga. Aí sim precisaria lançar mão de uma ostomia. Além disso, o que a gente acaba utilizando mais nos casos de câncer coloretal, as ostomias, são os cânceres de reto e de canal anal. Porque quando tem uma anastomose, que é uma costura muito baixa, muito próximo ali do canal anal, a gente tem que lançar a mão, que a gente fala de uma ostomia de proteção daquela anastomose, porque assim é a chance do paciente de sair bem e sair sem o tumor e não ter que ficar com uma bolsa o resto da vida. Então a gente faz uns desvios muitas vezes do intestino fino para a parede para poder deixar aquela anastomose ficar bem, cicatrizar bem e depois a gente reverte, né? Quando é um câncer muito baixo. Só que muitas vezes o câncer, perdão, de canal anal, que já é um câncer um pouco diferente que a gente vai comentar daqui a pouco, a gente não tem essa opção. Então, a gente teria que lançar a mão, que nem você fala, de uma quimio e uma radioterapia neoadjuvante, que é antes da cirurgia, para ver se reduz essa lesão e a gente consegue ressecar só com uma ostomia temporária, ou então aí não tem jeito. Muitas vezes a gente tem que ressecar, quando é muito ali de canal anal, tem que ressecar tudo e ficar com a ostomia o resto da vida, né? Definitiva, né? Hoje em dia Definitiva. é bem menos frequente, né? Hoje em dia a gente busca mais fazer a parte de conservadora mesmo, né? Sim, graças a Deus, porque muitas vezes o paciente acaba vendo alguma lesão ali perianal, né? Um condiloma, alguma coisa, e já procura, já Procura. sabe, né, que olha, isso daqui não vai ser normal, então a gente consegue pegar mais cedo. Mas, infelizmente, pelos tabus que tem, né, muitos pacientes já chegam com uma lesão muito avançada e nesses casos a gente consegue, com a quimio e a radioterapia, reduzir a lesão, mas acaba que tem que ficar com a ostomia definitiva, né? Sim. Falando um pouco só sobre, vou fazer uma observação do que você falou, que eu acho importante. Nós falamos aqui, quando a gente conversou com o Leandro, inclusive, na situação da suplementação, né? Quando você Uhum, vai fazer esse tipo de cirurgia, e se você já tiver o diagnóstico do tumor, uhum, você bem disse a respeito do emagrecimento. E a pessoa acaba emagrecendo, obviamente ela perde nutriente, perde proteína. Então, quando você vai fazer lá a anastomose término terminal, que seja do intestino,
você tem uma chance maior se a pessoa tiver subnutrida, desnutrida, de ter fístula, né? Sim. E se tiver fístula, pessoal, é se o trânsito do alimento, quando volta o trânsito do alimento, ele faz um buraquinho e começa a ir para a cavidade. Isso expõe a pessoa que acabou de fazer uma cirurgia a um risco muito grande, porque ela pode ter uma sepse, ela pode ter que fazer uma outra cirurgia, não é? Uhum. Então, isso é um pouco catastrófico. Eventualmente, a colostomia ela pode ser um mal necessário, né? Sim. Porque você faz lá a colostomia ou a ileostomia que seja e não passa a alimentação por baixo e dá tempo de cicatrizar bem. Uhum. Geralmente um bom tempo é de 3 a 6 meses, né? Uhum. De boa cicatrização para poder fazer a reversão. E tem alguns serviços que, dependendo da idade, que já adota essa postura como via de regra, assim, né? Para poder ter uma preservação maior até da vida. A gente percebe isso, por exemplo, em Barretos, eles fazem muito isso, né? Sim, assim, o que eu vejo como não tem nada em livros que fale, né, que tem que fazer isso, mas eu acabo pedindo sempre proteínas totais e frações para ver como é que tá Pra o ver. aporte nutricional do paciente, principalmente quando é um paciente que a gente vê que já perdeu muito peso, para ver se realmente ele vai dar conta, né? Então, muitas vezes a gente acaba até adiando, porque como a gente comentou a evolução do câncer, maior parte das vezes ela é prolongada do câncer de intestino, né? Então, às vezes compensa adiar a cirurgia, você fazer um aporte nutricional do paciente melhor, porque aí ele vai ter mais chances de sair só com uma anastomose, uma costura ali, com menor risco de fazer a fístula, né? Que vai abrir alguns pontinhos dessa costura que são cruciais, né, para o paciente. Porque quando vaza cocô na barriga, fezes, é bem complicado. Pode ser a diferença entre a vida e a morte. Uhum. A gente parece ser uma situação de que a gente não dá muita importância. Então as pessoas falam, por que eu vou fazer isso? Os médicos em especial, as pessoas não entendem, mas tem uma importância ímpar nessa situação, em especial em cirurgia oncológica. Há 15, 20 anos atrás, quando fiz minha prova do título, a gente tinha prova oral. Uhum. Então eu me lembro que eu tive uma banca com alguns médicos me perguntando, e o primeiro me perguntou a respeito de nutrição. Como é feita a nutrição? Quando vocês vão operar, você fazem a suplementação e etc. A gente sempre teve no nosso serviço a nutricionista junto, que ajuda muito, né? Importante. Eu passei por uma cirurgia ano passado por uma fratura, um acidente. E acho que a primeira coisa que fiz, obviamente, quando saí, uma das primeiras coisas que fiz foi ligar para a nossa nutricionista e perguntar, olha, que tipo de suplementação eu faço para ajudar na minha... E eu não tinha nada na cicatrização. E vai muito bem, a gente percebe isso, né? Ajuda muito. Ajuda muito, verdade. Parece, eu fiz questão de fazer um adendozinho nisso, porque parece, no português assim, é uma frescura, mas não é. Não. Isso faz toda a diferença no final, né?